Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião. Hoje começando com uma série nova, uma série que eu não tenho dúvida que todo mundo vai gostar, pelo menos os amantes de vinho vão gostar certamente, né? Wine Talks, e recebendo uma convidada especialíssima, sommelier e empresária, Daniela Abuso. Seja muito bem-vinda, Dani, ao podcast. Obrigada, Fernando. Obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você, batendo esse papo delicioso sobre vinho. Maravilha. Bom, além de empresária, sommelier, essa minha sócia num projeto novíssimo que a gente está tocando agora, e já quero começar falando dele, né? Vamos lá. Eu me lembro quando você me apresentou a ideia, eu tive que refletir um pouco para visualizar melhor, etc. E, enfim, acabei me apaixonando também. Vinhos em lata, né? Vinhos brancos, rosés, espumantes. Me conta essa história, Dani. Como é que veio a inspiração para esse projeto? Tem que ser uma inspiração mesmo. Sim. Vamos lá. Bom, vou contar um pouquinho, rapidinho aqui, como que eu apareci no mundo vinho, né? Sim, sim. Eu sou advogada de formação, colegas de trabalho, e trabalhei durante 3 anos com advocacia, depois migrei para banco. Sim. O mundo corporativo me conquistou. Fiquei até 2021. 2020 veio aquela vontade de empreender, né? A gente já não aguentava mais ficar em casa. Falei assim, eu e meu sócio, primeiro sócio, né? A gente fazia reuniões, adivinha, bebendo vinho. E a gente parou e falou assim, por que a gente não empreende em algo que dá prazer também, né? Sim. Que é beber vinho. A gente era sócio de 5 clubes de vinho. Aí eu falei, sensacional, vamos montar um e-commerce. Sim. E montamos a Wine Doc. Então, nós montamos a Wine Doc em abril de 2021. Então, a gente tem 4 anos e meio com a Wine Doc. E de lá para cá, a gente passou todo, vamos dizer, aquele caminho que é empreender no Brasil. Sim. Que é uma delícia, Sim. né? Empreender no Brasil é uma delícia. Poucos desafios, né? Pouquíssimos. É muito desafiador. Eu vejo que a gente estava sentado do lado de cada mesa. Sim. Quando a gente passa para o lado de lá da mesa, a gente começa a entender a vida do empresário. E a gente trabalhava em banco, ele continua em banco, e eu disse o seguinte, eu vou fazer isso da minha profissão agora. Nossa, eu tive assim um show de pessoas que eram contra e a favor. Mas como é a gente que paga os nossos boletos, né, Fernanda? A gente escuta mais o coração. Eu escutei o coração e de lá para cá eu estou empreendendo nesse meio. Como que a gente chegou no vinho em lata? Uma vez eu fiz uma viagem com o Ricardo, meu marido, e a gente estava numa ponte lá em Paris e tinha uma moça bonita tomando algo em lata, né? Toda vez que você conta essa história, eu imagino a cena. Não, mas assim, ela gravou. Eiffel, ali foi a Torre Eiffel, exatamente. A gente saindo da torre, assim, no Trocadero ali, né? E ela estava parada tomando água em lata e eu olhei a cena, eu falei, nossa, que mulher bonita, moça bonita, toda arrumada, porque a francesa, ela anda, né? Tão bem arrumada, mas numa simplicidade. Eu olhei, passei do lado, era um vinho em lata. Eu falei, uau, isso há quantos anos atrás, né? Há 15 anos atrás, quase. Aí eu falei, que bacana, eu quero aquilo que ela está provando. Vamos lá, vamos descobrir o que é. Era um vinho em lata. E ali eu falei, nossa, um dia eu vou lançar um produto desse, que eu quero ver como que pega no Brasil. Veio aí a inspiração. A gente quis fazer, no começo, espumantes, porque é mais festivo. O Brasil, ele tem uma ampla gama de produtos gasosos, que a gente diz, tanto, né, que é o espumante quanto o frisante, de altíssima qualidade. Então, a gente quis fazer um espumante que fosse a altura de uma cerveja, porque, você vai colocar um espumante em lata, você tem que ter uma altura, né? Você tem que ter um produto à altura que bata de frente com o maior produto consumido alcoólico no país. Sim. Mas que seja algo um pouquinho doce. E aí, a gente lançou a Moscatel. Como que eu cheguei, né? Como que a gente faz? A gente abre um e-commerce e aí lança uma linha. Como que é? A gente foi conhecendo, eu tive que desenvolver todo um network totalmente diferente daquele que eu tinha. Meu networking era jurídico Sim. e corporativo, né? Jurídico-financeiro, vamos dizer. Sim.
Então, quem é que eu tinha vamos dizer assim, um networking do vinho, né? Não sei como que a gente pode chamar, um eno networking. Quem bebe comigo. Sim. Eu não tinha produtor, nada. O que eu fiz? Mudei completamente o escopo de trabalho. Catei o avião, fui lá pro sul. N vezes. Até perdi as contas quantas vezes eu fui até o sul conhecer vinícola por vinícola. Então, eu tenho contato hoje com quase todo mundo que tem vinícola no sul. Desde Miolo, Valduga, até as vinícolas boutique menores. Fui para o Nordeste, conheci as vinícolas do Nordeste. No Sudeste, a gente tem vinícolas incríveis também. Centro-Oeste. E para eu desenvolver todo o trabalho que eu tinha feito, semelhante ao corporativo, né? Semelhante ao jurídico, ao financeiro. Eu precisava que as pessoas confiassem quem é a pessoa, né? Porque eu gosto da relação olho no olho. Ele precisava entender o seguinte: eu estou começando neste mundo, mas eu tenho uma carga de conhecimento por trás. Eu estudo vinho desde 2001. Olha, 24 anos atrás, né? Que eu fiz meu primeiro curso. Então, assim, apesar da gente, em que pese eu tenho todo o conhecimento, eu não tinha aquele tato que era lidar com o produtor. E vai, Daniela, colocar a bota, coloca o chapéu. É literalmente isso, a bota, o chapéu. E começa a trabalhar no vinhedo. Sim. A gente, no princípio, nós conseguimos fazer os contatos através do e-commerce. Então, a gente abriu um e-commerce. Para quem a gente vendia? A gente vendia para amigos. Sim. Quem são nossos primeiros clientes? São as pessoas mais próximas. Então, vendia para amigos, colega de trabalho. Depois a gente começou a fazer... a gente fez um Instagram que deu uma bombada, porque eu ia muito para a tela. Eu vou até hoje, né? Eu vou até hoje para a tela. E hoje o digital é muito... É muito rápido, para divulgar dinâmico. As marcas, divulgar os produtos. É um dos principais canais hoje em dia, o digital. Né? É o digital e é dinâmico, né? Porque você tá aqui ou tá do outro lado do mundo, você tá vendo a mesma coisa. Sim. Então, é muito dinâmico. E a gente começou a ter cliente, começou a faturar isso, faturar aquilo. No terceiro mês, a gente tinha batido o que todo mundo queria bater em 2 anos. Falei, pô, você acha que eu dei certo nisso, né? Vamos fazer uma primeira importação. Fizemos uma primeira importação aos loucos. A gente importou com mais 4 empresários do ramo no Brasil, uma linha de vinhos chilenos pela vinícola Morandé. Gostei tanto que fui sozinha me atrever a importar. Aí fizemos a nossa primeira linha autoral de vinhos argentinos. A linha chama Andanças. Por que Andanças, né? Toda vez que a gente desenvolve um rótulo, a gente cria uma identidade com o rótulo. Andanças porque eu queria pegar o que tinha o melhor do terroir em cada lugar que eu andei. Sim. Então a gente foi para a Argentina, onde é o melhor terroir para fazer um vinho branco. Vinho branco precisa de um pouco mais de altitude para ter um pouco mais de acidez, para ele ser mais refrescante. Então vamos para Salta. Ah, mas eu quero uma uva diferente que não seja Malbec. Então vamos fazer um Cabernet Franc. Trouxemos Cabernet Franc e você não curtiu essa vez, Fernando, porque você não pôde provar, porque esgotou em 6 meses. Pois é. De maravilha. Fizemos a Torrontés. Por um bom motivo. Ótimo, mas a gente vai fazer próximos. Fizemos a Torrontés de Salta, que é uma altitude esplêndida para vinhos brancos. E fizemos a Cabernet Franc do Vale de Uco. Em 6 meses tinha acabado. Caramba. 3 pallets nós trouxemos. E eu gostei tanto que eu falei assim, lembra daquele vinho em lata? O que você acha, Ricardo, da gente pensar num vinho em lata? Vamos pensar. Procuramos 16, né? Na 17ª vinícola, a gente encontrou a pessoa que ia atender o nosso desejo de fazer um espumante natural na lata. E é importante falar esse ponto, Dani, da produção dos nossos branco, rosé, espumante, né? Tá feita no sul, né? A gente produz no sul. Sim. E é uma região que vem sendo extremamente premiada internacionalmente, né? O sul do país se destacou por essa produção de espumantes, de brancos, no mundo, né? Sim. Nós temos, assim, além de que nós temos um terroir que é propício para esse tipo de vinho, nós temos profissionais muito bons,
são pessoas que investem recurso, estudam o terroir. Porque o que é a base de um bom vinho, né? Que começa com a muda, Sim. com a videira, né? Com o terroir. Então, você tem que estudar o seu solo. O que é o terroir? Não é só o solo e a planta. É todo aquele ecossistema que envolve a produção do vinho. Sim. Então, quando a gente fala em terroir, a gente pode pensar em terra. Não tem a ver terra, mas todo o envolto de que faz a produção. O ambiente. O manejo, né? do produtor, o estilo de produção que ele faz na cantina, que é chamada a vinícola, né? A parte de produção, né? Isso, é chamada cantina. Então, tudo isso envolve o terroir. E no sul do país, nós temos produtores incríveis, produtores premiadíssimos, aqui fora do país, com medalhas assim em concursos maravilhosos, como o de Bruxelas, que elege um dos melhores produtores de vinho do mundo. Nós temos a revista Decanter, que também premia. E não é fake, sabe? Aquilo é real. É real. Infelizmente, o brasileiro ainda tem um pouquinho de não sei se é falta de conhecimento ou ainda não colocou o verdadeiro foco no vinho brasileiro. Sim. Nós temos produtos incríveis. A altitude que a gente tem, por exemplo, na Serra Catarinense, ela faz brancos fantásticos. Então, a gente tem as vinícolas que ficam na região da Serra. Os vinhos que você bebe de Santa Catarina e de Pinto Bandeira são totalmente diferentes. E assim, você não consegue mensurar qual é o melhor. Porque tem uma tipicidade muito bacana. Então, o Brasil, ele evoluiu nisso. Nós, como produtores de vinho, né? Nós somos produtores, a gente peca até em não divulgar tanto. Sim. Porque a gente vai no limite da consciência da outra pessoa. Sim. Então, a gente deixa claro que nós temos bons chardonnays, Pinot Noir, a gente tem moscato, a gente tem suco de uva premiado fora daqui. Então, a gente tem que tirar esse complexo Esse pouquinho estigma, de virar-lata, né? e provar um pouco mais. Principalmente espumantes, brancos e rosés, que são vinhos que, para o brasileiro, é o vinho que dita a regra do vinho, né? Sim. Porque é um país muito continental, assim, ele é um país tropical, Sim. mas é de norte a sul calor. Sim. A gente teve inverno esse ano, mas olha que delícia tomar um espumante no inverno. Sim, também. Com uma feijoada. Também. E feijoada. Sim. E a parte do enlatado, né? Sim. A gente está acostumado a ver... perceber um pouco mais o valor do vinho quando ele vem em garrafa, né? Mas eu acho que tem muita sinergia a lata para o branco, para o espumante, para o rosé, exatamente por isso, por conta do clima quente que nós temos. E hoje, não tenho dúvida que muitos brasileiros que vão à praia, ou vão ao beach tênis, ou vão a alguns eventos, bebem cerveja, que é o principal produto consumido no país em lata, porque não tem a opção dos espumantes, dos brancos. Com certeza. Ou não tinha a opção, né? E sem dúvida agora com essa opção, pela praticidade e até pela própria temperatura da bebida na lata, que ela fica de fato mais gelada por mais tempo, é gostoso beber na lata. Eu acho que tem muita sinergia, principalmente nos brancos e nos rosés. Sim, né? O nosso país, ele oferece isso, né? Sim. Essa brasilidade aí. Você vê que você pega... É muito difícil quando você vai num evento, se tiver cerveja e vinho, a gente vai no vinho, sim. Pode olhar. Sim. A gente vai no vinho. Sim, no evento, com certeza. Né? Imagina você numa praia onde você não quer tomar sua cerveja, mas aparece um espumante que não derruba. Você não precisa da taça. Sim. Você não precisa, no caso do vinho branco, vinho rosé, você não precisa do abridor. Sim. Do saca-rolha. Super prático, né? Prático, cabe na cervejeira do marido. Cabe na cervejeira do marido. Do cunhado. Exato. Cabe na cervejeira, gela em 40 minutos, nem isso, em meia hora, se você colocar no gelo, gela. Outra coisa, economia, você não precisa abrir uma garrafa. Sim. As doses são pequenas e indicadas, elas ficam na temperatura adequada por conta do tamanho da dose, né? Eu acho super prático, porque assim,
Pensa, abrir uma garrafa, várias taças, num clima de praia, vão esquentar, né? As taças vão esquentar. Você tem que segurar a garrafa com a mão, a taça na outra. Você está com a lata, abriu, bebeu, num evento, por exemplo, num show de rock, num show, independente da música, você abre a lata, bebe. Eu acho assim, achei a ideia fantástica, não é à toa que a gente decidiu fazer a sociedade e criar essa empresa. Não, assim, é um produto disruptivo. Sim, sim. A gente tem que quebrar a barreira. Quando a gente pensou em colocar um vinho, né, que é uma bebida que até então era elitizado, o que a gente queria trazer? A facilidade, e a gente queria trazer... quebrar esse paradigma de que vinho é só para quem pode gastar. Sim. Não, a gente tem um espumante de qualidade. A gente tem um espumante premiado. Sim. Aqui nós temos 2 latas premiadas por críticos que entendem do assunto. Sim. A gente não mandou a lata porque a gente quis... eu quero um oba-oba. Não, a gente mandou uma lata para um concurso sério, onde pessoas param seu tempo para avaliar o vinho. E é às cegas. Então, como que a gente coloca uma avaliação às cegas e leva uma pontuação se o produto não é bom? Sim. Não podemos esquecer que no mundo todo nós temos vinhos bons, vinhos ruins. Cervejas boas, cervejas ruins. Outras bebidas boas, bebidas ruins. A gente não pode dizer que a lata só armazena produto ruim. Não. A lata, pelo contrário, ela é um meio de você fornecer o produto. Não é, assim, eu não sei se é da maioria que está assistindo, mas em 1985, Fernando, você era novinho. Éramos novos, Éramos novinhos. A gente teve aquele boom da lata. Você lembra quando colocaram a cerveja em lata, a primeira cerveja em lata? Que absurdo! Meu pai falava assim, eu não quero tomar cerveja em lata, eu quero tomar cerveja de garrafa. Tá bom, pai, não tem problema. Não quer tomar, não tome. Deixa para quem quer tomar. Hoje, a cerveja domina. Sim. Em lata, né? O produto em lata, Coca-Cola, qualquer outra bebida em lata. Sim. Nós temos água em lata. Sim, sim. Então, para você ver que não é a embalagem que vai dizer se o produto é bom. É você abrindo e provando. Por isso que a gente faz essa degustação, a gente investe muito na abertura da lata e do conhecimento. Aqui, dentro da lata a Brut é Chardonnay e Pinot Noir. A gente não está falando são uvas nobres. Sim, sim. São uvas que fazem o champanhe. Sim. São uvas brasileiras, cultivadas na Serra Gaúcha. Quando a gente fala de moscatel, a gente está usando um moscato Giallo de qualidade. É uma uva típica para fazer um espumante do método Asti igual ao moscato, igual ao moscatel. Então, a gente está trabalhando com produto de qualidade, a gente não está colocando qualquer coisa na lata. Pelo contrário, né? A gente está produzindo numa das regiões mais premiadas do mundo atualmente, colocando um produto de qualidade num recipiente em tese inovador, mas que fora do país é muito aceito, né? A gente sabe, né? No Brasil é algo inicialmente inovador, mas certamente também vai ser cada vez mais aceito. Né? Eu acho que é um passo, né? Sim. A gente está dando esse passo, a gente passou, já tiramos a barreira da qualidade versus embalagem. Sim. Hoje a gente já conseguiu provar que o que está dentro é de qualidade. Então, o próximo passo é você não ter preconceito. Sim. Sem conhecer, né? Sim. Você precisa conhecer. Eu tenho amigos, como eu estou nesse meio, né? A gente faz parte de vários grupos de confraria, conheço infinitos sommeliers do Brasil, fora do Brasil. E eu sempre mando lata para quem está fora. Eu fiz o meu curso de sommelier na Argentina, então eu me formei na Argentina e os meus professores não acreditam. Quando eu cheguei numa viagem que eu fiz para Mendoza, eu falei, nós vamos provar algo diferente agora. Vamos fechar todo mundo, vamos virar todo mundo as costas que eu vou abrir. Mas o que você está ouvindo? Cerveja? Eu estou ouvindo cerveja, refrigerante. Não, é só uma brincadeira. A hora que eles provaram, eles já sabiam que os espumantes brasileiros são sensacionais, né?
eles não acreditaram que aquilo era numa lata. E eu tenho, assim, aquilo como se fosse uma prova. Sim. Os meus professores que me ensinaram estão provando um produto que eu fiz, um produto que a gente colocou numa lata. É só uma lata. E olha que bacana, né? Um ponto importante. Poxa, professores, sommeliers, né? Reconhecidos, argentinos, mas que reconhecem a qualidade do espumante brasileiro. Muito. E nós aqui no Brasil, né? Temos ainda esse estigma. Não presta. Na verdade, assim, falando do vinho brasileiro, talvez acho que esse estigma tenha surgido muito pelos vinhos de mesa, que de fato são vinhos de uma qualidade diferente, para outro propósito. Mas tanto os espumantes, os brancos, na região sul, a gente vê a produção cada vez mais premiada, se destacando. Os tintos agora, de dupla poda, no estado de São Paulo, Minas Gerais, também se destacando muito com essa... Eu queria que você falasse um pouquinho da técnica da dupla poda. Vamos falar. Enganar a planta, né, para fazer a colheita no inverno, né? Sim. Poxa, deu uma qualidade diferenciada para o vinho nacional. Então, eu acredito que daqui a entre 5 e 10 anos, a imagem do vinho nacional vai ser totalmente diferente, já está se transformando do que hoje ou o que foi no passado. A gente vai dar cada vez mais valor à produção nacional, porque não está devendo tanto aliás, não está devendo para a produção internacional, né? Assim, quando a gente começa a pensar no mundo do vinho, né, como um todo, a gente tem que voltar um pouco, né? Os países que hoje têm a chancela dos melhores vinhos do mundo, eles começaram há muito tempo. Muito tempo, exatamente. Então, eu vou dizer para você que o brasileiro está engatinhando ainda, não está nem andando ainda, ele tá nas fraldas ainda. De tempo de produção, né? De produção. A gente tem profissionais, como eu disse, sensacionais aqui. A gente tem enólogos chilenos que trabalham aqui, uruguaios que vêm para cá, franceses que vêm para cá, americanos, com várias técnicas diferentes. Tudo a gente começa lá atrás, quando o Brasil foi descoberto por Portugal. Nós tivemos aqui em São Paulo mesmo, aqui perto da gente, nós tivemos uma produção, uma plantação de uvas para vinho, há muito tempo atrás, há cerca de 400, 500 anos atrás. Não evoluiu por outras questões, aí são questões da cana-de-açúcar, do cacau, aí a gente não vai entrar muito na história do Brasil, né? Mas o vinho, a cultura do vinho, ela criou raízes fortes com os italianos no final do século XVIII, quando chegaram aqui. Então, a minha família toda, né? Eu tive produtores de vinho na minha família. A ideia do vinho era aquele vinho para você fazer para você, né? Você queria o teu vinho produção na tua casa. Ok, então o que eu vou plantar? Eu vou plantar o que dá. E eu preciso vender esse vinho, eu vou consumir uma parte e vou vender o restante. Mas eu vou fazer o que dá. E o que dá? Uva de mesa. Que dá que nem água. Então, se você plantar uma videira na sua casa, muito difícil ela não vingar. Uma videira que não é a vitis vinífera que a gente fala. Quando a gente volta para vitis vinífera, que são as uvas que fazem vinhos finos, né, próprias para vinho, a gente tem um parêntese aí. A gente está numa posição do globo terrestre que não facilita muito. Sim. Então, você não pode comparar a Borgonha, o terroir não. Vamos começar pelo clima. O clima de Borgonha, né? Aqui é o clima, da Alsácia. Quando você pensa em Alsácia, quando você pensa na Borgonha, quando você pensa no Douro. Então, a gente está numa faixa do globo que é muito quente. Então, a dupla poda, né? Como que a gente... em que pese lá no sul, a gente tem a agricultura tradicional, que é uma região colher no final do verão. Mais fria também. Mas é uma região mais alta, uma região mais fria. Sim. Ela está num paralelo, numa latitude diferente, muito próximo. Se você passar uma linha reta ali, muito próximo dos grandes produtores da Austrália, né? Da África do Sul. Então está muito... Um pouquinho mais acima, né? Porque ali é Argentina e Chile que está bem, né? Mas ainda possui...
Agora, quando a gente vem para o Trópico de Capricórnio, São Paulo, Minas onde Gerais, chove. Né? Você viu ontem a entrada da primavera, sim. a chuva que deu? Sim. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a falar, e agora? O que nós vamos fazer? Então, Murilo Regina, que é um master, um cara sensacional, ele teve a brilhante ideia de trazer essa técnica que não é brasileira, vamos deixar claro. Todo mundo fala que não é brasileira. Isso já é de muitos anos, cultivado em outros países iguais ao nossos, que tem essa problema de clima, né? Ele trouxe para viabilizar a produção de vinho na região onde chove muito no verão. A uva, a videira, ela gosta muito de um clima seco, Sim. Um clima mais árido. Quando a gente ela tem o ciclo dela, né? Você faz a poda, ela começa a germinar, ela começa a criar os bagos. Você tem que ter chuva na hora certa, você tem que ter sol na hora certa. E a gente identificou que em São Paulo, sul de Minas, Goiás, ali na região, até na região ali do Cerrado, a gente viu que se a gente segurar um pouquinho, a gente consegue pegar um tempo de seca um pouco mais no inverno, que é onde a gente não tem chuva. Por isso que fala vinho de inverno. Por isso que é vinho de inverno. E é por isso que é dupla poda. Por quê? Porque existem duas podas. Sim. Duas podas, que uma é a poda de formação e uma poda para você conduzir o manejo. Então, por isso que a gente usa essa técnica de dupla poda gerando vinhos de inverno. Sim. E são vinhos iguais ao do sul? Não. São bem diferentes. São vinhos mais encorpados. Sim. Você tem no sul do país a gente tem bastante espumante, então a gente tem Pinto Bandeira, uma região alta, onde a gente planta muito Chardonnay, Pinot Noir. Um Pinot Noir aqui não ia dar tão certo Sim. quanto no sul. Dá certo? A gente tem a tecnologia a nosso favor, que a gente está colocando, mas existem outras uvas que se adaptaram melhor. Essa é a magia do vinho, é você entender a terra, entender o terroir em si, para você trazer produto que vai realmente dar certo. Aqui em São Paulo a gente tem a Syrah. A Syrah é uma uva que tem uma casca grossa, ela é muito encorpada, ela produz taninos bem firmes, assim. Vinho de Syrah, geralmente, são vinhos longevos. Sim. Então, por outro lado, a gente tem a Chenin Blanc, que é uma uva também, de uma uva branca, que produz vinhos brancos. E tem gente... E agora? E essa buzina é esse bom sinal. Isso é um bom sinal, depois a gente fala disso. E a gente tem a Chenin, que é uma uva branca, que a gente consegue fazer vinhos brancos maravilhosos, como espumantes de Chenin Blanc. Na França são deliciosíssimos. Para você ver que como que é legal você estudar onde você vai plantar. Quando a gente decidiu fazer a lata, a gente não vai, vamos sair o sol hoje, tá? Vamos lançar um vinho em lata? Não foi assim. A gente foi pesquisar. A gente não queria colocar um vinho, um frisante na lata. A gente quis uvas que gerassem mais borbulha para dar essa técnica de espumante natural. Tanto é que na Brut é espumante natural mesmo, que é a técnica da vinificação no tanque. E depois, qual a diferença? Pega o vinho base, que é um vinho branco, manda para o tanque. As leveduras começam a fazer a borbulha, virar... essa borbulha começa a aumentar. Chegou em 4 graus, a gente ou envasa ou espera um pouquinho mais. Pode ser envasado direto na garrafa para venda, como pode ser envasado um pouco mais, com mais levedura, para dar um espumante que é chamado método tradicional, que é o champanhe. Sim. Então, a única diferença é que ao invés de ir para a garrafa, ele foi para lata. Foi para lata. Então, e a novidade zero, sim, que eu acho que a pegada muito sensacional que a gente fez foi a primeira lata zero que a gente colocou no Brasil. Uma opção não alcoólica, né? Que é uma opção, que é você tomar... e é um suco de uva. Não é um suco de uva. Suco de uva envolve pasteurização. Então, não é um suco, é um mosto fermentado. É um mosto da uva, que é aquela primeira prensa. Quando a gente prensa, sai o líquido, aquilo é chamado mosto. Então, é aquilo fermentado. E é inclusivo.
Sim. Hoje... Para as grávidas, né? As que grávidas, amam vinho e ficam... As lactantes, tanto né? tempo, 9 meses. Mais, né? Mais de um 9 ano. 9 meses, Sim. depois a amamentação. Quer dizer, tem que ter alguma coisa para elas também, coitado. Ou uma questão mais... Adolescentes que tenham curiosidade, que querem provar para saber como que é. É um refrigerante? Não é um refrigerante, hipótese alguma. Ele é muito saudável, é uma bebida que a gente vende, tá em segundo no ranking aí, tá em segundo, passou já a Moscatel. No então, nosso ranking tá Brut, depois a Moscato, zero, e depois a Moscatel. A Moscatel. Isso porque a gente ainda não lançou o rosé, mas a gente vai lançar agora. Em breve com essa linha também. Então, para você ver que o zero é uma questão mundial, de baixo consumo de álcool, mas veja bem a pegada da lata, né? A gente tem, no tamanho da latinha, nós temos aqui 269 ml. Sim. Dão exatamente 2 taças. Sim. Essas 2 taças é suficiente. Você não precisa tomar uma garrafa. Sim. Olha a economia financeira, economia é sustentável porque é eternamente reciclável o alumínio. Eu acho que essa pegada de você tomar a bebida de acordo com a necessidade, que é a bola da vez. Sim, porque a gente... Bom, quando abre uma garrafa de vinho, tem aquelas técnicas da rolha que você tira o ar, etc. Usamos bastante isso também, né, Dani? Não vamos negligenciar a garrafa, porque nós gostamos bastante da garrafa. Sim. E também nada obsta que tenhamos uma linha de garrafas, né? Mas... diferente você abrir a lata na medida certa, né? Sim. E conseguir consumir na medida certa. Sim. Além do que, a gente não precisa beber tanto. Exatamente. Então, vem na medida certa. Vem na medida certa. São 2 doses. Se eu não quero tomar 2, não esquenta. É isso. Se eu quero tomar 2, é uma para mim, uma para quem estiver comigo. Sim. Se eu quiser tomar 2, é suficiente. Sim. E acabou. Cabe na cervejeira, na geladeira. Eu brinco com todo mundo. Onde cabe a latinha na geladeira? Ali, do lado do ovo. Onde fica o ovo, ela fica do lado. Na hora que você abre, você tá de cara com a latinha. De cara com ela. E aí você bebe tudo. E aí, ainda bem que temos a zero ainda agora. Ainda bem que temos a zero, exatamente. Mas é bem sustentável, eternamente reciclável. A gente se recicla infinitas vezes. Mas não polui. O quanto que a gente tem que colocar no caminhão para rodar São Paulo, por exemplo. Imagina quantas garrafas, o peso da garrafa, que tem a lata. Sim. Ela polui menos. Sim. Ela é bonita. Ela é reciclável. Poucos sabem que as garrafas de vinho não tem o reuso, né? Então, se for falar de sustentabilidade, a lata dá de 10 a 0 na garrafa, né? Você amassa e coloca para reciclar. Para reciclar, exatamente. O vidro não. O vidro você tem que separar o que é âmbar, o que é verde, você tem que tirar o rótulo, aí você tem que tirar... Tem empresa que não aceita esse tipo de garrafa. E a tendência de ter garrafas mais leves é mundial. Sim. Porque antigamente a gente tinha, né? As garrafas aquelas pesadonas, né? Não, pra quê, né? Não faz sentido. Mas... Então a gente olha muito. E foi essa pegada que deu start de colocar um vinho de um jeito fácil de beber. Qualquer um pode beber. Sim. A gente, ainda bem que a gente, não sei se ainda bem, mas a gente não tem aquela lei onde não pode beber na rua, né? Porque tem países que a gente não pode beber bebida alcoólica. Aqui pode. A praia já foi comprovado e é lei, não pode garrafa na praia. Então, olha só a praticidade, né? Você não precisa tomar cerveja, você não precisa só tomar caipirinha. Você pode tomar não quero beber espumante. Quer um suco de laranja? Faz uma mimosa. Sim. Quer um Aperol Spritz? Faz 2 latas com Aperol. Isso daqui, 1 lata, 2 doses de Aperol Spritz. Poxa, bacana. E Dani, me diz uma coisa. Como... Assim, eu sei um pouco da história. Você falou que você tem de uma família de produtores de vinho, né? Mas você se formou em Direito. Sim. Foi para o mercado financeiro, né? Como é que foi essa mudança? Para depois do mercado financeiro ir para o mundo do vinho, estudar o vinho. Você morou quantos anos em Mendoza? Eu fiquei um tempo lá fazendo o meu curso, mas como eu finalizei na pandemia, então eu tive um período que eu fiquei lá.
E depois... Eu fiquei... Só que depois parou, tive que fazer um híbrido, aí teve que voltar. Foi um curso que era para ser feito em 1 ano e meio, foi 3 anos. Entendi. Porque até idas e vindas, que eu precisava fazer em loco, né? Sim. Mas, e assim, aquele clima, quem foi para Mendoza sabe aquele clima seco, né? Que é excelente para o vinho, mas para a pele é bem difícil. Não, e o calor de Mendoza, o calor é insuportável. Insuportável, uma secura insuportável. E assim, não é tão agradável para quem vai naquelas vinícolas maravilhosas lá, fazer as degustações, etc. Tem um problema com o clima ser muito seco. Imagina para quem vai, de fato, na colheita. Vai estudar. Me conta um pouquinho como é que foi essa experiência. Vamos lá, né? Eu vim, assim, eu saí do mercado financeiro, né? Eu já não queria mais trabalhar com aquilo que eu estava trabalhando. Sim. O vinho sempre foi um hobby. Sim. Um hobby, né, relativamente meio carinho, né? Sim. Mas aí eu falei assim, eu preciso tirar um proveito desse hobby. É um problema quando você começa a entender, porque aí você não consegue, você vai para um nível que você não consegue depois descer, né? O duro é quando a gente começa a tomar vinho de qualidade. Não que a gente devia ter experimentado isso. Nossa, é um mundo sem volta. Mas assim, brincadeiras à parte, quanto mais a gente conhecer o mundo do vinho, mais a gente tem chance de provar vinhos bons. Isso não quer dizer que você vai gastar. Não necessariamente, não necessariamente. Mas você consegue discernir. Sim. Então você consegue primeiro não ser enganado. Sim, né? já é uma boa saída. Bom, né? E eu, quando decidi estudar, eu falei, eu quero fazer alguma coisa que me tirasse do mundo do mercado financeiro, de contrato, de empréstimo. Eu quero fazer alguma coisa aleatória, a palavra da vez, né? Eu quero aleatório. Então, eu vou fazer um curso básico de vinho, lá na BS. Tá bom, fui na BS, Campinas. Me inscrevi e me apaixonei na primeira aula, porque o vinho não é só a bebida. Quando a gente pensa que o mundo do vinho é a bebida, a gente está totalmente enganado. É a experiência como um todo, né? É história, é compartilhar, é geografia, é viagem. Então, você vai aprender sobre Rioja, na Espanha, você se transporta para Rioja. Quando você vai para Napa Valley, quem nunca visitou Napa Valley, você lê, você estuda, você parece que você está em Napa. Quando tem a oportunidade de ir depois que estudou, é maravilhoso. E a mesma coisa é Mendoza, né? Quando a gente vai aqui, porque é pertinho. É pertinho, é fácil. Mas o pulo do gato foi quando eu tive um insight, tipo, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Sim. Eu não quero ficar mais gladiando. Eu quero fazer algo que me dá vontade de acordar cedo e trabalhar. Que dá prazer e que me dá prazer trabalhar. E que eu não tenha que ficar mensurando o tempo. Porque quando você faz o que você gosta, não é um trabalho. Sim. Ai, que poético dizer isso. Não é poético, mas é a verdade. realidade. Sim. Quem tem, como eu, tive essa experiência de trabalhar com uma coisa que você gosta, o trabalho, você parece que você não trabalha. Flui. As coisas fluem. Então eu falei, eu não vou mais fazer isso. Mas foi de uma hora para outra? Lógico que não. Eu tive que me prevenir. Então eu tive que fazer um planejamento de 5, 6 anos. Porque eu falava assim, meu Deus, eu preciso, porque não vai ser do dia para noite. Sim. Não é em nenhum lugar no mundo, exatamente, né? Nada é. Não, mas não é só aqui no Brasil que é difícil. Mas em nenhum lugar do mundo você acorda. Eu brinco muito com a minha filha, que eu falo que a única coisa que nasce grande é filhote de baleia. Então, para ela entender que todo mundo... que a gente tem que evoluir. Dar um passo por vez e sempre buscar, né? Eu falo muito isso pros meus também, principalmente o meu mais velho. Sim, tem que ensinar. Tem que ensinar, exatamente. Eles não escutam, ainda mais adolescente não escuta, mas vai escutar, daqui a pouco escuta. A sua tá com 11? Ela tá com 12. Tá com 12, Você já tem um pouquinho mais de trabalho. Eu tô com o meu de 7 ainda, me escuta um pouco mais. Ainda. Sim, ainda. Daqui a pouco já não vai mais. Sim. Mas menina, eu acho que escuta menos que menino, mas vamos lá, né? Vamos ver, depois você me conta. Mas o fato de você passar totalmente de uma estabilidade financeira, de um reconhecimento. Eu trabalhava num dos maiores bancos do país, se não o maior banco do país, um dos maiores do mundo. Sim. Então eu tinha uma função que era
todo mundo queria ter o salário, o benefício, tudo aquela Em teste dá uma segurança, estabilidade. né? Estabilidade, assim. Eu tinha uma estabilidade perfeita. Eu não tinha, eu tive que fazer um pé de meia, literalmente um pé de meia mesmo, porque... E eu falei, eu vou sair e vou tocar o negócio. Então, eu fiz um planejamento financeiro, estudei tudo que tinha que fazer de curso, eu fui atrás, quis me formar fora, quis para ter uma outra visão, Sim. né? Eu me aperfeiçoei em outros cursos, eu fiz outras certificações que me deram abriram outras portas. Então, eu não vou dizer que eu me aventurei. Isso é um trabalho de algum tempo. Sim. Mas quando veio a pandemia, eu fui clara, eu não preciso trabalhar do jeito que eu estou trabalhando. Então, essa foi a virada de chave. Foi uma coragem? Eu acho que eu fui muito mais corajosa do que sensata. Mas você já fazia em paralelo, né? Você estuda muitos anos, né? Então, eu sempre fui de estudar o vinho, porque o vinho para mim era um prazer. Então, eu participava de confraria, viajava muito para isso. E quando eu fui para Mendoza, eu lembro que eu fui com uma viagem com amigos e ali startou... Sabe quando parece que você senta, você fala assim, gente, eu já estive aqui. Não é um déjà vu, mas você se sente tão bem fazendo aquilo que eu parei, eu coloquei a mão assim, eu queria tanto trabalhar numa vinícola. Olha onde eu tô. Sim. Então, cuidado que a gente fala, né? Sim, não, mas pro bem, né? O universo conspirou, né, nesse caso, pro bem. Para algo que, de fato, você tem vocação, eu acho que primária para isso, né? Claro que você desenvolveu o seu trabalho na área financeira, muito bem, etc. Mas a vocação principal... Você descobriu com esse passo que você deu. E aliado a isso é fazer uma coisa, porque uma coisa é você investir, você seguir sozinho num ramo que você já conhece. Sim. Outra coisa então, por exemplo, descobrir tudo, né? Nossa. Então, como é que vai? Você vira da água para o vinho, literalmente. Sim. Né? Da água para o vinho, você mudou. Mudei da água para o vinho. Mas foi coragem, eu tive muito apoio. Sim. Né? Eu tive o apoio da minha família, assim, pode ir. Estamos junto com você. Sim. E eu não olhei para trás. Porque se eu tivesse que olhar a pilha de boleto, não vou, mas eu vou. Eu vou, mas não vou. Não, foi tudo planejado. Sim. Então eu conheci pessoas incríveis nesse começo, que me ajudaram. A gente não fez nada sozinho. Sim. A gente teve consultoria especializada. Fundamental. Você tem que ter A gente fala muito isso aqui no podcast, é fundamental. Você tem que investir ter em consultoria, tem que ter assessoria, é fundamental. A gente tinha o quê? A gente tinha um capital, eu tinha vontade, conhecimento, mas não sabia executar. Sim. Eu sabia fazer um ativo, passivo, DRE, ativo, passivo, dá para dar... Quanto tem de passivo? Paga o caixa dele? Como é que é? Dá para emprestar dinheiro? Dá. Mas, Dani, vou te falar que isso você já está na frente da imensa maioria dos empresários no país. Que tem que estudar, Tem que estudar muito tem que a parte empresarial. pouquinho. Então, assim, também não é à toa o sucesso, porque você já tem uma base empresarial muito interessante, uma base jurídica também de formação muito interessante e a paixão pelo vinho que te fez desenvolver demais o conhecimento, né? Não só no Brasil, mas fora dele, claro. Ir para fora para buscar esse conhecimento, entender os melhores locais para isso. E essa soma de tudo, é claro que resultou no sucesso que né? Sim, é um esforço. A gente fala que sucesso não é a palavra sucesso, você acordou com esses olhos azuis lindos que eu tenho. Não, sucesso é uma soma de fatores. Você tem que estar... atitudes encadeadas. Exatamente. E constantes, né? Se você chegar no topo e achar que chegou, esquece. Não, a gente nunca chega no topo. Nunca chega no topo e outra. Você sempre tem que evoluir, porque senão você vai para o declínio. Não tem Eu acho assim, uma empresa, para ela ter um sucesso, primeiro, o ego do sócio tem que ficar... Não existe isso. Não pode existir. Esse estilo egocêntrico de achar que eu posso, eu sou... Não existe isso, esquece. Se você for assim, desculpa, você está fadado a acabar. E várias áreas são assim, né? São. Outra coisa, resiliência. Você vai ouvir muito não. Sim. Não, eu escuto toda hora não. Mas eu escuto sim. Sim. Mas quando eu estava lá no banco, toda vez que eu tentava... Muito mais não do que sim. Muito mais não. Mas toda vez que... Siga, né?
que a gente ia fazer uma renegociação, onde o cliente falava, não, eu não consigo. Não, consegue. Vamos lá, a gente ajuda. Não é um não? Sim. Toda vez que eu ligava, oi, eu sou Daniela, eu gostaria de marcar uma reunião com você para apresentar. Não quero. É um não. Só que daí, do outro lado, eu tinha, nossa, será um prazer te receber. Vamos? Sim. Então, assim, o ego, a resiliência, o controle emocional. Sim. Porque dá vontade de jogar tudo pro alto. Sim. O empreendedor dá vontade, tem hora. Tem hora que... Dá vontade de você falar assim, olha... E tem muita coisa contra, né? Tem a tributação contra. Não tem nada a favor, só a sua vontade. Tem os percalços que acontecem, enfim. E tem que ter a habilidade de emocionalmente conseguir lidar com tudo isso e seguir. Sorrir. E sorrir, exatamente. Sorrir. Não é fácil. A gente pega uma carga tributária. Então, o que você tem que fazer? Nós, como advogados, a gente pensa o seguinte. Tá, a lei, eu vou estudar a lei para entender onde que eu vou me enquadrar. Onde eu posso trabalhar melhor. É o que me resta. Sim. Não, e agora a lei muda também, a lei muda. Aí você tá de um jeito... a todo momento, né? E aí você só pode mudar... O seu, por exemplo, você quer mudar um regime uma vez por ano, como assim? Né? Então, é tudo muito complicado. Mas o ego, deixando de lado o ego, tendo uma força de vontade e uma resiliência de não... Você vai escutar 10 mil nãos. No décimo... sei lá, você vai escutar infinitos nãos. Aquele sim, ele... Parece que apaga os nãos. Porque daquele sim, você escutou tanto não, que você aprendeu tanto. Que aquele sim, pro próximo sim, vai ser fácil. Sim. E Dani, me diz uma coisa. Não é fácil. Empresária, estudiosa do tema, com um produto inovador e em grande crescimento, horas e horas de trabalho, horas e horas de dedicação. E como ser mãe de uma filha adolescente nessa situação? Me conta um pouquinho. Então, a Rafa foi um presente de Deus, assim, eu falo que ela veio, a Danielinha, né? Ela tem um temperamento bem, bem forte, mas ela é uma criança muito amável, criança adolescente, falar que é criança, ela me mata. Ela vai ouvir, ela vai assistir, ela vai ver, não, filha, não, você é um adolescente. Perdoe a mamãe. A criança, porque o filho, né, Fernando, sempre vai ser criança. Vai ser criança sempre. Mas assim, ser mãe, eu tive um percalço ali, né? Eu tive um problema entre a maternidade e o vamos dizer assim, o empreendedorismo, né? Eu tive uma doença séria que ela fez eu pensar muito na minha vida no futuro. Então, porque até então eu não tinha futuro. Então eu tinha que viver aquele momento. E como que eu, com uma criança de 2 anos, tendo que enfrentar uma doença... que até então é uma doença que todo mundo fala que dificilmente tem cura. Como é que você lida com isso? Então, o pilar ali, eu vi que teve 3 grandes pontos na minha vida. Primeiro, quando eu me formei, que eu achava que quando a gente se forma, a gente faz maravilhas. Não é bem assim. Nossa, não é nada assim. A humildade é 0. Não, mas... não é nem questão da humildade. Eu acho que a inocência é enorme, né? Eu falei, não. E eu vim para São Paulo, 22 anos, vim em São Paulo trabalhar no meio do... né? Aí eu falei assim, calma, não é nada disso. Menos. Quando eu fui mãe, eu achei que foi que é um marco na vida de uma mulher. Eu não estou dizendo aqui que a mulher tem que ser mãe, não é nada disso. Eu acho que é um marco para a mulher que quer ser mãe. Exatamente. É um marco porque ela é um divisor de águas. Sim. Você tem que abrir mão. Eu abri muito mão de uma vida profissional diferente para ficar com ela. Então, eu tive uma oportunidade de voltar a São Paulo. Eu estava em Campinas, voltar a São Paulo, atuar com uma equipe. Eu falei, não quero. Eu quero sair, eu não quero ficar. Então, eu tive que ter coragem. Mas é uma coragem diferente. Agora, lidar o empreendedor com o filho, beleza. No começo, era muito gostoso, viajava junto, tal. Hoje, mãe, de novo no vinho, mãe. Mãe, quando ela viu que a gente ia lançar a 0, né? Mas eu posso beber? Eu falei, você pode beber. Você pode beber, esse daqui você pode provar. E dela...
não vence ter isso em casa, porque é gostoso, né? É um produto gostoso, é um produto que pode beber. Mas ser mãe, quando você é empreendedor, não é tão fácil. Sim. Não é fácil, porque tudo é a mãe. Sim. Por mais que... E eu fico muito fora de casa, né? Eu ia falar assim, poxa, não é fácil... ser pai também, empreendedor, não é fácil, também. Mas não se compara a ser mãe. Porque, de fato, vão mais para vocês, não tem jeito, né? Não, é que Por mais que a gente se coloque à disposição, não, mas... Pois é, que a gente tem o instinto, é nosso isso, é o nosso instinto de cuidar, né? Então, eu cuido da minha casa, eu cuido das minhas roupas, Sim. eu cuido da minha família, eu cuido do alimento que está em casa. Então, para eu estar aqui hoje... Fernando. A logística, eu sei. Então, eu sei que minha esposa é uma santa, e é de uma organização assim, de tudo, que o negócio funciona tão bem que ela fala... Nossa, mas não, se alguma coisa acontece não muito bem, ela fala, puxa, mas poderia ter... O que ela fez já fez milagre. Eu falo, nossa, já fez... Né? Não, e uma coisa, não pode se cobrar, né? Então, eu não me cobro nunca. Der, dá. Não dá? Ok, não é para dar. Então, a rede, quando a gente fala, né? Quando a gente fala em banco, é uma operação mega estruturada, dupla indexada, mais ou menos, é 5 vezes. É 5 vezes mais o que as mulheres fazem em casa empreendendo também. Porque Concordo além de plenamente. tudo, a gente tem que ser mulher. Sim. Então, você tem que ser mãe, você tem que ser profissional, você tem que ser filha, porque eu tenho minha mãe. Sim. Eu tenho meu marido, né? E eu tenho a minha vida, eu sou mulher, eu tenho 51 anos, mas a minha cabeça é 18, mas eu tenho realmente surpreendeu vários telespectadores agora. Eu tenho que lidar com isso, porque a gente já não enxerga direito. Sim, infelizmente. A gente tem que usar o óculos, ou perto ou é longe. O braço estica, né, pra caramba. Pra ler, então é assim ou é assim, a gente não consegue. Eu já passo por isso com 46, imagina. Então, assim, ser mãe, eu acho que a melhor coisa que já me aconteceu é ser mãe. E a segunda foi eu ter desbravado o mundo para empreender, assim. Eu acho que a primeira virada de chave foi a mãe, porque eu me tornei uma pessoa que que precisa dar um alimento para... Cara, é muito estranho na cabeça. Você tem que manter a subsistência de um ser vivo. Que não sabe fazer nada. E você não conversa. É o que minha esposa fala. Você tem um ser vivo para manter, que depende de tudo, porque senão morre. Senão isso. Morre, Então vira assim, uma chave mesmo, né? Não é uma planta, um animalzinho que você faz alguma coisa e já... Não. É choro e ele te incomoda. Sim. Para a mãe e para o pai, assim... Vou enaltecer os homens também, mas não tem como negar que as mulheres são mais demandadas, não tem jeito. Eu vou te dizer que eu tive assim, o meu marido, ele cuidou e cuida muito bem. Sim. Ele é um pai presente. Isso é fundamental. Ele é um pai que quer prestar atenção no estudo, de com quem está andando, quem são os amigos, quem é a família dos amigos. E como ele tem 2 filhos... antes da Rafa, então ele traz já uma bagagem, não é igual, porque minha mãe diz que um filho é totalmente diferente do outro, mas ele já traz uma bagagem de como a gente lida com certas situações. E para mim é tudo novo. Sim. Então agora que essa fase está bem desafiadora, que é a fase da adolescência, então ela está pegando a adolescência e a menopausa. Imagina o ser, e no meio das duas, né? Tem uma mulher na menopausa e uma mulher na adolescência. Santo Ricardo. Santo Ricardo. Então, a gente tem que... Um tem que ceder ali e tal. E ele é bem parceiro. Quando eu tive... Quando a gente teve a Rafa, a gente não tivemos ajuda. A minha ajuda era ele. Sim. Então, eu lembro que ela acordava toda madrugada, 20 para as 2 da manhã. Mas era assim, um reloginho. E precisava mamar. Sim. Mas mamar, assim, desesperadamente. Não é uma mamadinha, não é um negócio. Não, era mamadeira. E aí depois, e chorava. E ele pegava, colocava depois de mamar para fazer a criança arrotar, né? Para dormir tranquilo. Ele pode deixar que eu fico, mesmo trabalhando. Porque, assim, a licença maternidade, ela é estendida. Sim. Naquela ocasião não era.
Então, ele não tinha muito tempo, ele teve 5 dias. Sim, Né? Nem isso eu tive, porque empreendedor não tinha. Não tem. Não, hoje eu fico imaginando eu hoje. Hoje, pelo amor de Deus. Não ia ter conseguido, né? Ia dar mamar 3 da manhã, fazer um e-mail, né? E ele foi muito parceiro, mas é bem gostoso. E ela participa disso. Então, quando a gente vai em evento ao ar livre, ela vai junto. Eu lembro no começo da Wine Doc que a gente não tinha, a gente estava começando e a gente sempre foi bem, ele, que é do mercado financeiro, é muito contido. Sim. Então, assim, é um orçamento muito, ele faz conta de centavos. Mas é importantíssimo para o empreendedor. Mas tem irrita, que porque às vezes você quer dar um passo, você não pode. Aí eu falo assim, vamos fazer uma caixa, não precisa fazer caixa agora, calma. Então a gente mandou fazer um carimbo, eu tenho até hoje carimbo. É um carimbão grande. E a gente pegava, carimbava. E ela fazia o carimbo. Que bonitinho. Ela sentava no chão, ela ia carimbando as caixas. Todo carinho, assim. Aí eu comprei carimbos coloridos para ela, para brincar, né? Sim. Então ela, olha, mamãe, esse aqui é vermelho, esse aqui vai para uma mulher. E esse aqui vai para um homem que é azul. Eu falei, mas não pode? Não, pode, mas eu quero esse para mulher. Que bonitinho. E aí a gente foi fazendo, e ela foi participando. E eu faço vídeo, acredite, ela edita os vídeos. Acredito. Opa. Ela dá pitaco no vídeo. Ai, mãe, horrível. É bom, já é mais uma força de trabalho. A exploração do trabalho infantil não dá, né? Não dá, não. Ainda não, mas ainda com certeza, quando fizer 14, menor aprendiz. Filha de empreendedor. Não tem como. Vai, e ela quer, eu acho que essa geração tá. Sim. Se bem que a gente tá enfrentando um choque, né, de realidade aí, de gerações. Não, mas eu acho que as mais novas estão eu acho bem. que agora. Eu acho que as mais novas estão vindo bem. Um pouquinho mais pra cima, né? Dani, olha, que bate-papo bacana, que foi gostoso. Leve. Poxa, falar de vinho, falar de empreendedorismo, de família, enfim. Só posso te agradecer de novo pela presença. Quero que você deixe as suas redes sociais e as nossas redes da Alma Colors. Claro. Aqui, a minha é Vinhos da Dani Buzo, BUSO, não é com Z. Aí a gente tem Vinhos Alma Colors e tem Wine Doc Brasil. Perfeito. Dani, muito obrigado. Eu que agradeço. E, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse primeiro episódio do Wine Talks. Teremos outros. Por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deem um like no vídeo e aguarde os próximos episódios do Empreender e Opinião. Muito obrigado.